A Bíblia é um dos livros mais lidos e vendidos de todos os tempos. Composta por 66 livros, escritos no período de aproximadamente 1600 anos, por diferentes autores, em épocas e locais totalmente distintos, a Bíblia se difere de outros livros pela sua inspiração divina que cada autor teve na sua escrita, fazendo dela um livro atemporal, tão atual quanto as manchetes dos jornais em circulação nos dias de hoje. Se quiser prever o futuro, leia a Bíblia. A verdade é que religião e ciência sempre andaram de mãos dadas. A prova disso é que, por várias vezes, a Bíblia previu acontecimentos, explicou fenômenos e fatos que, com o passar dos tempos e com o avanço da ciência, mostraram-se verídicos. E neste vídeo eu vou apresentar para vocês 4 fatos científicos que comprovaram que a Bíblia tinha razão e que sim, ela é infalível. Olá, tudo bem? Aqui é o Marcos e sejam todos bem-vindos. No livro de Gênesis, capítulo 2, versículo 7, diz que Deus formou o homem do pó da terra. É interessante notar que o verbo formar empregado aqui vem do grego iatzar, que significa colocar junto, dar forma. Ou seja, Deus não criou um bonecão de barro que se transformou no homem. Ele colocou todos os elementos que o corpo humano precisava para funcionar, cada qual no seu respectivo lugar, dando forma a tudo isso e, depois, soprou o fôlego de vida. Recentemente, descobriu-se que os elementos que formam o corpo humano são justamente os mesmos encontrados no solo do planeta Terra. É interessante notar também que, de todos os planetas do nosso sistema solar, apenas o planeta Terra possui todos os elementos da tabela periódica, ou seja, não haveria possibilidade do homem ter sido formado do pó de Marte, de Mercúrio ou da Lua. Isso me leva a crer que tudo foi milimetricamente calculado, coordenado e realizado por uma mente superior, como relata a Bíblia Sagrada. Ano passado, mais precisamente dia 20 de setembro de 2019, completou 500 anos da primeira volta ao mundo. No comando da tripulação de 237 homens, divididos em 5 navios, estava o navegador português Fernão de Magalhães. O destino era as Ilhas Molucas, rota esta que nunca foi utilizada. Apesar da morte de Fernão de Magalhães e grande parte dos homens, a tripulação restante, comandada por Sebastião Elcano, chegou às Índias, retornando posteriormente à Espanha. A viagem durou aproximadamente 3 anos e foi um marco na navegação mundial que constatou um fato histórico, de que a Terra era esférica. Isso porque acreditou-se durante muitos anos que a Terra era plana. O legal é que a Bíblia já havia dito, há 700 anos antes de Cristo, no livro de Isaías, capítulo 40, versículo 22, que Ele é o que está assentado sobre o círculo da terra, cujos moradores são, para Ele, como gafanhotos. Ele é o que estende os céus como cortina e os desenrola como tendas para nelas habitar. Ou seja, a Bíblia estava certa. O centro ou núcleo da Terra encontra-se a uma profundidade que varia entre 5.000 a 6.300 metros. Composto basicamente por níquel e ferro, aquecidos a 6.000 graus Celsius, formam o que conhecemos como o magma da Terra. Os vulcões trazem à superfície manifestações do que acontece nesse ponto, e foi através de um vulcão que o escritor de ficção científica Júlio Verne propôs, em 1864, uma viagem ao centro da Terra. O interessante é que o livro de Jó já havia relatado que, quanto à Terra, dela procede o pão, mas por baixo é revolvida como por fogo. Revolvida aqui é o mesmo que agitada, o que de fato acontece. É como Galileu Galilei disse certa vez: a natureza e a Bíblia foram escritos pelo mesmo autor. Um dos fatos mais intrigantes da Bíblia é o dilúvio. Como você provavelmente deve saber, neste acontecimento só se salvaram Noé e sua família, além de um par de cada espécie de animais. Após 40 dias e 40 noites de chuva, e passados mais de um ano até que as águas secassem, a arca pousou no monte chamado na Bíblia por Ararat. Esse monte fica localizado hoje ao leste da Turquia, fronteira com o Irã, a 4.000 metros de altura.
Após muitas tentativas de localizar a arca nesta região ao longo de muitos anos, o professor da Universidade de Richmond, Porter Taylor, através de um satélite digital, conseguiu imagens perfeitas no Monte Ararat do que parecia ser um navio. As dimensões da possível arca eram bem próximas às descritas na Bíblia, mas foi apenas em 2009 que um grupo de cientistas turcos e chineses foram ao local, conseguiram entrar e, de fato, encontraram a arca e os seus compartimentos, comprovando mais uma vez a infalibilidade da Bíblia Sagrada. Agora pense, se a Bíblia estava certa a respeito destes e de muitos outros fatos que hoje são comprovados pela ciência como verídicos, não estará a Bíblia também certa sobre relatos vindouros como os descritos em Apocalipse para o fim dos tempos? O que você acha? Diz aí a sua opinião nos comentários. Bom, é isso aí. Obrigado por assistir até o fim. Não se esqueça de compartilhar bastante, deixar o seu like, se inscrever e acionar o sininho para você não perder os próximos vídeos. Até a próxima e Deus te abençoe.